Certo? Vamos mergulhar direto nisso. Hoje, a nossa análise foca num trecho de texto curtinho, mas que, olha, carrega uma visão absolutamente gigantesca sobre o nosso lugar no cosmos. A gente, historicamente, tem essa mania de se colocar no centro de tudo, né? De achar que a consciência é uma exclusividade aqui do nosso quintal. Mas o material de hoje propõe uma arquitetura universal completamente diferente. Então, o objetivo aqui é destrinchar essas camadas e tentar visualizar a escala absurda dessa ideia. A reflexão toda começa com uma pergunta monumental. Existe espírito somente na Terra? É uma interrogação assim super direta, sem rodeios. Durante séculos, a gente debateu se a inteligência, a consciência e, nesse contexto aqui, o próprio espírito, seria um fenômeno puramente nosso, puramente terrestre. E a formulação dessa pergunta serve justamente para bater de frente com essa ideia de isolamento cósmico. Imagina só, o peso de sermos a única morada da consciência num universo infinito seria simplesmente esmagador. E a resposta da fonte para isso é de uma simplicidade que chega a cortar. Não. Uma única palavra. Um ponto final onde não tem margem para ambiguidades ou qualquer talvez. Segundo o texto, essa negativa absoluta serve para a gente chutar para longe, logo de cara, qualquer noção de geocentrismo espiritual. É fascinante ver como uma palavra tão curta exige que a gente abandone a ideia de que temos o monopólio da existência. E é no silêncio que vem logo depois desse não que a nossa percepção precisa se reajustar para o que vem pela frente. Bom, aqui a gente tem um mapa completo da nossa exploração. Esse é o trecho que vai guiar toda a nossa análise. Depois daquele não inicial, a fonte constrói uma visão super complexa do cosmos. Não é só dizer que tem algo lá fora. O texto detalha a composição, as condições e os habitantes desse universo. É como se fosse um holograma, sabe? Cada pedacinho que a gente vai desmontar a seguir já contém a informação de todo o sistema cósmico proposto por esse material. E isso ilustra brilhantemente a mudança drástica de perspectiva que a fonte exige da gente. De um lado, a nossa Terra, que a gente adora tratar como palco central e exclusivo de tudo. Do outro, a premissa de inúmeros mundos habitados. Esse argumento tira a Terra daquele pedestal de exclusividade e coloca ela basicamente como um pontinho numa teia imensa. É literalmente a transição do micro para o macro. Deixamos de ser uma ilha isolada para fazer parte de um arquipélago cósmico infinito. Aprofundando um pouco mais nessas palavras, inúmeros mundos habitados. A escolha da palavra inúmeros na fonte não está ali por acaso. Ela realmente denota algo que a gente nem consegue quantificar. Só para colocar isso em perspectiva, a astronomia moderna estima que existam bilhões de exoplanetas só aqui na nossa galáxia. E o texto original, muito antes de qualquer telescópio moderno confirmar essa riqueza toda, já propunha exatamente isso. Um universo que não é um vazio escuro pontilhado por matéria morta, mas uma rede super vibrante. A vastidão ganha propósito, e a vida vira a regra, não uma estranha exceção. Aí o texto avança e adiciona uma camada de complexidade quando menciona condições próprias. Mas afinal, o que isso significa na prática? A fonte é super hábil em evitar aquela ideia clichê de que a vida lá fora é uma cópia exata da vida aqui na Terra. Condições próprias quer dizer um ecossistema incrivelmente diverso, a biologia, a física, a própria estrutura das coisas se adaptam ao que cada orbe precisa. Não tem um molde universal, sabe? Alguns lugares podem ter dinâmicas ou elementos que a gente nem sonha em conhecer. É uma visão que repudia totalmente a ideia de um universo uniforme e repetitivo. Agora, o que é realmente interessante nessa transição é como a fonte muda o foco lá da macroestrutura do espaço direto para os indivíduos que preenchem tudo isso. Neles vivem espíritos. O texto não está perdendo tempo descrevendo só uma flora diferente ou paisagens exóticas. Ele foca em consciências e entidades pensantes. Os planetas não são só pedras geladas orbitando estrelas longe da gente, mas sim lares superativos para o desenvolvimento. Quando a fonte une o cenário com os habitantes, a gente percebe essa teia profundamente conectada, onde o ambiente existe basicamente para abrigar e desafiar essas consciências. E então, a gente chega no motor que move todas essas consciências. A existência nesses mundos todos não é vista como uniforme ou parada no tempo. A menção direta de diferentes graus de evolução sugere que o universo funciona como uma escada cósmica gigantesca, cheia de infinitos degraus.
A ideia aqui é que os habitantes não foram colocados lá em igualdade absoluta. Tem de tudo, desde estágios superprimários e instintivos até níveis de desenvolvimento muito além do que a gente tem capacidade de imaginar hoje. A diversidade absurda que a gente encontra nos mundos é só um reflexo dessa diferença evolutiva que rola lá dentro de cada um. Então, um ponto crucial é entender como essa evolução é organizada pelo autor. Não é um conceito vago ou puramente poético. A fonte categoriza esse progresso em 3 eixos muito bem definidos: evolução intelectual, evolução moral e evolução física. Essa separação estruturada mostra pra gente que o crescimento não foca numa coisa só. O universo descrito aqui exige um aperfeiçoamento holístico, algo contínuo em várias frentes ao mesmo tempo. Analisando o primeiro desses pilares, a evolução intelectual. Num contexto de inúmeros mundos, isso aponta direto para a expansão da capacidade de entender as mecânicas complexas da realidade. A inteligência, o raciocínio profundo e até mesmo a tecnologia fazem parte desse pacote. Seguindo essa lógica, mundos com graus intelectuais altíssimos teriam sociedades fazendo coisas científicas que, para nós hoje, pareceriam pura mágica. O desenvolvimento mental, então, vira uma métrica essencial para medir esse progresso. E coladinho no intelecto vem o segundo pilar, é a evolução moral. E é fascinante observar isso, porque a gente sabe bem que, historicamente, esses dois não andam sempre de mãos dadas no mesmo ritmo, né? O progresso moral tem a ver com o aprimoramento ético, com empatia, com aquela capacidade de viver numa harmonia coletiva real. Dá para presumir que existam mundos onde a paz e a fraternidade são simplesmente leis naturais e não exceções pelas quais a gente tem que lutar todo dia. A fonte deixa muito claro que uma evolução completa exige o equilíbrio perfeito entre a genialidade da mente e a pureza de intenções. Por fim, o terceiro pilar que nos é apresentado é a evolução física. E olha como isso se conecta de um jeito muito elegante com aquele conceito de condições próprias de antes. A lógica do texto é que, se a consciência evolui na inteligência e na moral, a roupagem física dela, o corpo, também precisa se adaptar a esse novo estado de refinamento. Em mundos mais rudimentares, a matéria seria mais pesada, densa, meio grosseira. Já nos graus superiores, os corpos seriam muito mais sutis, não sofreriam tanto desgaste. O nosso lado físico, então, acaba sendo a manifestação visível e direta do nosso avanço interior. Vamos em frente e ver como isso se constrói passo a passo, formando um sistema bem lógico com base no texto. Passo 1. A gente tem a premissa de um cosmos transbordando de incontáveis esferas habitadas. Passo 2. A adaptação ambiental, com cada mundo tendo a sua própria configuração biológica e física. E o passo 3, o grande propósito por trás de tudo isso, onde o universo funciona como uma imensa escola evolutiva contínua. Cada frase daquela citação inicial trabalha em conjunto, como uma engrenagem cirúrgica, para erguer essa tese monumental sobre como a realidade cósmica funciona. Para encerrar nossa análise, fica uma provocação que simplesmente não dá para evitar diante das implicações desse texto. Sabendo agora que a fonte propõe um universo cheio de infinitos mundos, com incontáveis degraus de evolução intelectual, moral e física, a grande pergunta é: onde o nosso próprio mundo se localiza nessa imensa escada cósmica? Quando a gente coloca as nossas fantásticas conquistas tecnológicas lado a lado com os nossos persistentes e destrutivos conflitos de hoje em dia, em qual grau a Terra realmente se encontra? Fica aí o convite para contemplar essa vastidão e a real posição do nosso mundo nesse gigantesco concerto universal.